Pessoal, vou ensinar a fazer o design na cabeça de borracha junto com a faixa Smart da marca Taylor. Essa faixa Smart ela tem 0,45 milímetros, ela é bem fininha. Ela tem uma profundidade ideal para a gente fazer, para treinar microblending ou com o próprio dermógrafo. Para treinar fio a fio, shadow, esfumado. Os materiais que a gente vai usar é um lápis dermatográfico. Ele tá com a pontinha chapada. Tem um vídeo que eu ensino a deixar ela chapadinha desse jeito, para a marcação ficar fininha, para a gente fazer um design mais perfeito. Vou usar também aqui um compasso. A gente vai usar o compasso no lugar do paquímetro. Vou usar também uma régua flexível. Para prender a faixa Smart na cabeça de borracha, vamos usar a fita de micropore. Ela adere melhor na cabeça. Vamos usar também a reguinha de ponto inicial para fazer a marcação dos pontos inicial. Essa aqui é uma reguinha que eu mesmo desenvolvi. Se caso alguém tiver interesse, pode entrar em contato pelo WhatsApp que eu vou deixar no final do vídeo aí. Vou usar também uma caneta de gel branca. Vou mostrar o passo a passo para vocês. Vamos começar? A gente vai pegar aqui a faixa Smart. Deixar um pouco logo acima do olho aqui do boneco, para não ficar muito tampando o olho dele, porque a gente vai usar o olho para fazer a marcação. Eu já deixei as fitas aqui de micropore cortado. A gente prende primeiro aqui a parte de baixo, dá uma leve esticadinha assim, não muito, tá? Prende a parte de cima um pouquinho também para segurar melhor. Repare que a faixa não precisa ficar retinha, tá? O importante é o design ficar simétrico. Então agora a gente tem que começar a fazer a marcação do ponto inicial. Eu tenho essa reguinha de 2, ela tem 2 centímetros, porém eu tenho essa aqui também que é de 2,5. Como o rosto do boneco é pequeno, a gente vai começar com essa de 2, porque se eu usar essa de 2,5 vai ficar muito aberto o começo aqui da sobrancelha. Então, praticamente, como a gente vai fazer o design numa cabeça que não tem pelo nenhum, eu vou mostrar o passo a passo para a gente achar o ponto inicial. Então, a gente vai fazer primeiro a marcação aqui, os 2 riscos de ponto inicial. Então, quando a gente colocar a régua assim sobre o nariz, a gente tem que verificar se a distância da régua com o canal de lágrima está igual, tanto daqui, como desse outro lado de cá. Verificado que está igual, a gente faz as marcações. Eu sugiro sempre usar o lápis do mesmo lado que você usou para fazer a primeira marcação, para não dar diferença. Essa régua aqui ela tem o meio também, que a gente vai usar aqui para riscar o meio. Que eu fiz essa marcação do meio para a gente usar a régua adesiva. Mas aqui nesse vídeo a gente não vai usar a régua adesiva, tá bom? Se você não tem essa régua de ponto inicial, você pode fazer com a régua também. Através ou da aba do nariz, através do canal de lágrima. Eu desenvolvi essa aqui do ponto inicial para facilitar a marcação. Então, como é uma sobrancelha que não tem, é um boneco que não tem sobrancelha, a gente vai reparar que bem na cavidadezinha aqui é onde a gente vai começar o primeiro pontinho, que é geralmente onde que começa a sobrancelha. Como não existe padrão correto, geralmente a gente começa então nessa cavidadezinha. Vou fazer de um lado do outro. Lembrando que uma sobrancelha equilibrada, o começo dela tem que estar na mesma reta do final, onde vai ser a cauda da sobrancelha. Ela tem que terminar geralmente na mesma reta de onde você começou. Porque se ela ficar mais embaixo, ela fica caída. E ela também não pode ficar muito acima, senão ela fica muito erguida.
ela tem que ficar na mesma reta ou um pouquinho mais para cima. Eu olhando aqui, vai sair mais ou menos nesse finalzinho aqui. Feito a base inicial aqui da parte de baixo, a gente vai fazer esse design com 7 milímetros. Então, como a minha régua está cortada aqui, e a gente sabe que, vamos supor, daqui do 23 ao 24 aqui vai dar 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros. Repare que o paquímetro ele tem uma ponta precisa. Então, eu vou colocar aqui no 23 e depois desse meio aqui, né, a cada meio desse aqui dá 5 milímetros. A gente vai fazer uma com 7. Tá vendo? Bem preciso. Feito isso, a gente vem aqui e risca. Desse outro lado também. Bem em cima do risquinho de baixo e risca. Daí a gente vem com a régua aqui já e termina de forçar aqui a marcação para ficar mais evidente. Pronto. Feita essa base aqui do ponto inicial, a gente vai achar o ponto final da sobrancelha. Tem a opção também de você passar assim, ó, a régua no corpo aqui do lápis dermatográfico, para deixar ele meio sujinho para a gente poder fazer a marcação com a própria régua. Então, final do nariz, final do olho. Tá vendo? Ficou a marcaçãozinha. Lembrando que o final aqui vai sair mais ou menos nessa distância aqui, ó. Para você confirmar, geralmente você coloca a cabeça de frente com você, para você confirmar, através do seu olho, está na mesma reta, tá bom? Pode colocar a régua também, se preferir. Agora a gente vai achar o arqueado dessa sobrancelha. Mesma coisa. Suja também aqui a régua novamente. Final do nariz. Essa marcaçãozinha que eu fiz aqui é como se fosse a íris do olho. Aquela marquinha preta que tem no olho. Final do nariz, bem no meio da íris do olho, a gente vai achar o arqueado também. A gente sempre verifica para ver o seguinte: o corpo da sobrancelha ele é maior que a cauda, tá? Então, se quando você fizer essa marcação em alguma cabeça de borracha que você tiver aí, ou numa própria pessoa de verdade, você verifica se o corpo está bem maior do que a cauda, tá? Se tiver menor, o corpo tiver menor que a cauda, então você faz pela lateral da íris, tá? Pela lateralzinha aqui. Aqui eu não vou fazer porque senão vai ficar muito curtinho aqui o final. Então, feito isso, a gente vai ver que o ossinho da cliente está aqui, todo em volta aqui, nessa curvatura. Se passou desse, vai sentir que tem uma curvinha aqui. Pouco acima dessa curvinha, a gente vai fazer o arqueado dela, porque vamos supor que a cliente gosta do arqueado, e ela, como ela não tem sobrancelha nenhuma, dá pra gente fazer isso aqui para não ficar nada artificial. Então a gente vai fazer essa marcaçãozinha aqui em cima. E vamos fazer o primeiro risco. Deixa eu fazer os pontos aqui para vocês verem por que eu peguei essa caneta Acrigel. São 5 pontas cada sobrancelha. Então aqui ó, seria uma ponta. Aqui 2 pontas. Aqui 3 pontas. E aqui nesse final, 4 pontas. Vai faltar mais uma ainda. Então a gente vai fazer as marcações. Na hora de riscar, sempre deixa um pouco evidente a pontinha onde a gente fez aqui. Pronto. Como a gente fez a marcação aqui do ponto inicial com 7,
a gente tem a opção de fazer aqui onde é o arqueado com 5 ou 6. Eu vou fazer com 5 para facilitar. Então, ó, daqui do ponto do 4 até nesse meinho aqui, tá vendo? Dá 5 milímetros. Então, ó, bem no pontinho branco que eu fiz, eu vou colocar o risco aqui. E o grafite pro lado de baixo para poder fazer o risco. Então ficou a marcaçãozinha aqui. Quando eu fizer a base aqui do arqueado, esse risco aqui eu sugiro deixar ele reto. Fica melhor para desenhar a sobrancelha. Então, feito isso, a gente vai interligar os pontos. Deixa eu fazer mais uma marcação. Aqui seria o 5º ponto. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a medida dessa, a gente vai passar para esse lado de cá. Em primeiro lugar, a gente vai transferir o comprimento da sobrancelha inteira para um lado para o outro. Então, bem nas pontinhas, a gente intercala aqui ó, no ponto branco, de um lado e de outro. Feito isso, a gente vai transferir para o lado de cá. Geralmente, a parte do grafite, para onde você vai fazer a marcação. Vou fazer já aqui os pontos também, aqui rapidinho. Tá vendo? Aqui vai ser mais um ponto. Aqui outro ponto. Então, confira aqui rapidinho. Tem uma leve sujeirinha aqui, a gente vem e reforça aqui. Agora a gente risca aqui. Agora, para a gente saber onde vai sair o tamanho aqui do arqueado da cliente, repare o seguinte, esse risco reto que eu fiz vai dar mais ou menos aqui, ó. Então, o que acontece? Esse outro lado de cá, como já tem um risco aqui, vai dar mais ou menos aqui. Por que eu fiz essas duas marcações aqui e aqui? Para você poder fazer a medida. Tá vendo? Bem onde você fez o risco, você vai achar o ponto alto da sua cliente. Ou no caso do boneco aqui. Por que eu faço isso? Se eu fizer a medida daqui a aqui, vai dar uma. Daqui a aqui pode ver que já não dá certo. Tem que ser específico, tá vendo? Então desse lado a gente vai fazer a mesma coisa. Nesse outro risquinho que eu fiz aqui, eu vou colocar bem aqui onde foi feito o risco, aqui. Por quê? Senão dá diferença. Tá vendo? Fez a sujeirinha aqui. Então aqui a gente já sabe onde é o arqueado aqui da sobrancelha. Bem nesse ponto aqui. Então isso aqui é uma regrinha básica, tá? Esse risco aqui e esse risco aqui. Tem que sair certinho aqui. Senão vai ficar diferente uma sobrancelha de outra de arqueado. Agora a gente vai fazer aqui, ó, final do olho. Bem no finalzinho aqui, no final aqui. Bem no final do olho. Aqui. Então aqui também vai dar um xizinho aqui. Então vamos demarcar aqui bem no meio do X o fim da sobrancelha. Agora a gente vai fazer as ligações dos pontos.
Pronto. Então a gente vai medir a distância daqui também. Bem em cima onde sai o risco e onde estão as duas pontas brancas. Sempre o lado do grafite onde vai fazer a marcação. E lembrando de fazer o risco reto aqui, né? Que aqui tem que ficar retinho. Deixa eu fazer mais o risco aqui. Onde vai sair a quinta ponta aqui. Pronto. Se for numa cliente de verdade que você estiver fazendo essas marcações que eu estou ensinando, talvez a parte de cima até é fácil de fazer com a régua flexível, tá? Mas essa partezinha de baixo, ela é um pouquinho mais chata de fazer, porque às vezes vai dar balão aqui. Então eu sugiro você tentar fazer a marcação com a própria mão. Ou, como se você conseguir já deixar uma pronta, você vai tirando medida. Com o próprio compasso e vai transferindo a medida para cá. Entendeu? Você faz os pontinhos aqui. E você vem medindo e passando para cá. Mede aqui, passa para cá, mede aqui. Aí você vai ver que vai ter vários pontinhos para ficar bem mais fácil de você interligando. Então o compasso ele é muito interessante por isso, porque ele tem essas marquinhas precisas aqui, bem nessas pontinhas. Sai precisa a marquinha dele. Agora eu vou virar aqui a cabeça para vocês verem. O design bem certinho, bem simétrico. E detalhe, viu? Você pode ver que tá bicudinho aqui, não tá? Você vem e vem quebrando a ponta daqui. Esse lápis que eu estou usando, dermatográfico, ele é da marca Mitsubishi. Eu prefiro ele, pois eu achei ele melhor, porque a ponta dele não quebra fácil. Se for de uma marca paraguaia, ele quebra mais fácil, tá bom? E para você ir eliminando essas sujeiras que ficaram aqui na sobrancelha, ou você pode usar um próprio cotonetinho mesmo, para você ir limpando na cabeça da sua cliente. Ou você pode usar um palito com algodão, uma sujeirinha de algodão só para você fazer essas marcações precisas. Caso vocês errem qualquer tipo de marcação aqui na cabeça de borracha, eu vou ensinar vocês a limpar também. Vocês pegam um cotonetinho, junto com o Veja, não precisa pôr muito não, só suja um pouco o cotonetinho assim, e vai passando onde vocês errou, e ele vai removendo. Tá vendo? Então, se vocês errarem qualquer marcação, é só pegar o Veja com o cotonetinho e vai passando, ele vai limpando. Tá? Não precisa perder a pele não. Errou, começa tudo de novo. Faz a marcação certinha do jeito que eu estou ensinando. Tá vendo? Sai facinho. Espero que vocês gostem. Pode ver que ficou uma marcação bem precisa. E se alguém quiser adquirir a cabeça de borracha, a pele artificial ou a reguinha de ponta inicial, ou até mesmo o lápis dermatográfico, eu vou deixar o celular no final aí para vocês entrarem em contato com a gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Em breve a gente estará fazendo novos vídeos aí.